Olá, muito boa tarde. É um livro que se refere ao fim do mundo. Um tema analisado entre profecias da desgraça e júbilo da parousia, como indica o título de uma obra do padre Manuel Matos, sacerdote da Diocese da Guarda, que está hoje no programa Eclésia. Muito boa tarde, padre Manuel Matos. Obrigado por estar neste programa. Eu que agradeço. Para falarmos deste livro que acaba de publicar, a gente, olhando para a capa do livro, vê escrito o fim do mundo. É o fim do mundo que vemos apregoado por muitas vozes, o que refere nesse livro? Bom, a questão do título, parecer assim que é o fim do mundo, o livro é fundamentalmente sobre a parousia, que é uma perspectiva cristã, bíblica, portanto, do ponto de vista do que é a doutrina para nós católicos do fim do mundo. Acaba por ser o nosso credo, o que é que nós acreditamos. Creio na vida do mundo que há de vir. E qual a última vinda de Cristo Salvador, que todas as vezes que vamos à missa, nós ouvimos isso enquanto aguardamos em jubilosa esperança a última vinda de Cristo Salvador. Isso chama-se parousia. Simplesmente as pessoas normalmente não entendem essa palavra, nem esse conceito de parousia. E diríamos a tradução na linguagem comum é a parousia é o fim desta realidade, é o fim do mundo. E, portanto, falando em fim do mundo, poderá entender-se melhor o que é que se quer dizer. E já vamos tentar perceber melhor o que é parousia, então, de facto, como é indicado, como é rezado também no credo. Perguntava-lhe antes, na sua opinião, porquê é que se coloca tanto esta questão do fim do mundo? Bom, é uma questão que, de facto, é inquietante, não é? Para a maior parte das pessoas, e quando se fala nisso, e a prova é que sempre que esse tema vem, diríamos, para a comunicação social e para diante, há uma curiosidade. A perspectiva em que eu me coloco é precisamente, de algum modo, contrária. É o oposto disso. É ver como é que será a alegria ou o júbilo da parousia. Portanto, em causa não está o fim, não está, mas uma nova etapa. Não está, de algum modo, uma nova etapa, quer dizer, uma continuação, uma transformação. O que eu quis, mesmo quando alguém me perguntou, então já encontraste uma capa para o livro? Assim, não vou pensar nisso. E como ia no comboio para a Guarda, precisava de muitas horas para fazer a viagem, fui pensando assim, eu vou pôr um arco-íris. E a capa do livro tem precisamente um arco-íris duplo. Este arco-íris duplo era precisamente, diríamos, o lugar onde colocar o título e o próprio fim do mundo. Bom, depois quem faz propriamente a composição e edição acha que ele deve dar um relevo muito grande precisamente ao fim do mundo, que não era o que eu queria. Eu queria era um grande relevo à palavra parousia. Depois lá conseguimos pôr assim um bocadinho aqui no que parece um subtítulo, mas que verdadeiramente o título é a parousia. Agora, como aparece, portanto, é como o fim do mundo e, sobretudo, uma análise dos textos bíblicos acerca desta realidade. Como é que se põe na própria mensagem de Jesus a questão do fim do mundo, isto é, se aquilo que Jesus diz nos Evangelhos, sobretudo nos textos que propriamente são apocalípticos dos Evangelhos, se de facto está um fim do mundo próximo, está à vista como aquela primeira geração de cristãos acreditava, como São Paulo pregou na primeira aos Tessalonicenses, pensando que o fim do mundo estava para breve. Depois não aconteceu logo o fim do mundo. Na segunda aos Tessalonicenses disse que o Senhor havia de cumprir o que tinha prometido, mas que trabalhassem honestamente e não estivessem a pensar que o fim do mundo acontecia logo a seguir. E a perspectiva em que eu me coloco é pôr inclusivamente uma pergunta. É se há verdadeiramente um fim do mundo ou se isso se refere fundamentalmente a um contexto. Por isso é que eu aqui defendo que... E qual é a resposta que adianta? Adiante que há uma visão descontextualizada, que era preciso entender o contexto. Tanto o contexto das profecias do Antigo Testamento, como o contexto em que Jesus se coloca, até quando lhe é perguntado quanto é que isso acontecerá, não é? Que sinais é que há que isso está a acontecer. Essa é uma pergunta que parece que fica sem resposta. Pois fica, porque Jesus não a dá e nós agora entendemos melhor, até num novo contexto, que é também o da ciência. E por isso é que eu procuro aqui também no livro pôr em diálogo a fé e a ciência. Isto é, aquilo que é que diz a palavra de Deus. E a ciência, o que é que diz hoje. E, portanto, em que medida é que as crenças que existem, mesmo acerca do fim do mundo, e certas predições do fim do mundo, dizem acerca dessa realidade. Portanto, que é verdadeiramente um tema que, para nós,
é diferente visto do ponto de vista da fé ou visto do ponto de vista da ciência e com uma nova compreensão da realidade, isto é, do contexto. E essa nova compreensão indica que, de facto, mais do que um limite, temos um limiar, temos um sentido para toda a existência? Sim, aquilo que Jesus nos diz e, portanto, que a palavra de Deus que vinha já do Antigo Testamento encontra como confirmação na própria palavra de Jesus, para nós é a palavra autorizada, né? É que, de facto, o que Deus criou, Ele o criou com um propósito, com uma finalidade que é de salvação. Quer dizer, o que eu vejo neste fim, que será a parousia, é precisamente a realização plena da salvação, uma plenitude, um contexto que de facto é de júbilo. E quando Deus bem é de júbilo para quem vai ter a sorte de se salvar e para os outros que não é ao contrário. Mas isso já é uma questão propriamente dos novíssimos, que também aqui procuro analisar, acerca da sorte dos bons ou dos maus, ou do que é que acontece no fim, que é o problema do juízo final. Quer dizer, o problema da parousia, de algum modo, também é do juízo final. Sim. E o que é que vem ser o juízo final e depois como é que isso vai acontecer, e que são coisas também, de facto, curiosas do ponto de vista tanto do que está nos Evangelhos, como que depois a teologia discute ao longo dos tempos, inclusivamente Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, como é que viram inclusivamente a questão do juízo final ou do julgamento no Vale de Josafate, se de facto há algum Vale de Josafate no fim ou não vai, se as pessoas lá vão estar todas, se não vão lá estar, e portanto o que é preciso de lugar ou de espaço ou tempo para fazer o juízo final, portanto o que é isso? Portanto, todos são problemas que de resto são interessantes, quer dizer, do ponto de vista de foram as discussões ao longo de muitos séculos, propriamente da teologia cristã, E que têm resposta nas páginas desse livro. Sim, sim, procuro dar resposta acerca ou não disso. Há o Vale de Josafate? Não, o Vale de Josafate em Jerusalém. Sim. Agora, o Vale de Josafate é uma expressão simbólica para significar o encontro de todos com Cristo no final dos tempos. E com Cristo quer dizer com Deus, porque eu aqui defendo também que a própria maneira de entender a parousia não é simplesmente em relação a uma das pessoas divinas, quer dizer, a Jesus Cristo, que Ele é o Filho do homem que vem para julgar, mas o problema é verdadeiramente de Deus. E quando Deus, eu nunca mais consigo separar esta palavra Deus da Trindade, isto é, do Deus Trino, e que a própria parousia e tudo isso é uma parousia trinitária. E, portanto, como é que é o nosso encontro com Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, inseparavelmente. A palavra misericórdia marca também toda esta problemática? Marca na medida em que é o Deus da misericórdia que acaba por realizar a sua obra, porque a obra da salvação não é nossa, fundamentalmente é de Deus. Nós colaboramos, cada um, na sua própria salvação, e depois a própria Igreja tem também uma missão, e inclusivamente eu pergunto aqui se haverá também ou não uma parousia da Igreja. Portanto, o que é que significa a parousia no ponto de vista da pessoa? Eu fico logo curioso de saber qual é a resposta. Sim, o livro tem mais perguntas do que respostas. E fundamentalmente é um livro todo de perguntas. Aliás, eu ainda pensei por o título do livro, em vez de ser assim, o fim do mundo, tal, é assim, fim do mundo, o fim do mundo, ponto de interrogação. E, portanto, fim do mundo, o que é que isso significa? O fim desta realidade. Do ponto de vista da ciência, a questão do fim não é possível sabê-la, e cada vez mais, e uma das questões que aqui temos a discutir é a relação espaço-tempo. E, portanto, mesmo o fim do mundo, o tempo, quando é que será? O espaço, como é que é o mundo e o fim do mundo, ou o que é que poderá acabar, ou o que é que não vai acabar, de certeza. E, portanto, se o mundo, inclusivamente, vai ter fim, ou se aquilo que Deus criou, o criou para acabar com ele. E a minha perspectiva é de que Deus não acaba com aquilo que começou. Que as obras de Deus, uma vez começadas, Deus não as destrói, transforma-as. E, portanto, aqui haverá, de facto, uma grande transformação, que só Deus sabe como é que será, e quando é que será, e como é que será feita. Agora, claro que é feita na vida de cada um, e por isso é que eu digo aqui também, é uma questão que há uma pequena parousia e uma grande parousia. A pequena parousia é para cada um, inclusivamente aquilo que se chama normalmente um juízo particular, e tudo isto, de algum modo já se vê Deus, quer dizer, aquilo que é a manifestação de Deus, o essencial fica logo feito. Agora, há também uma grande parousia,
Isto é uma parousia para todos e todos em conjunto, e essa é a perspectiva propriamente da parousia e do que será de facto um encontro, que eu acho que é um encontro apoteótico. Sim. Para esse horizonte de quando Deus for tudo em todos. Sim, tudo em todas as coisas. Quer dizer, é que, inclusivamente, é um ponto que eu discuto aqui, é se Deus é tudo em todos, que são os homens, ou se Deus é tudo em todas as coisas, que é o que está no texto, é o que está no original grego, precisamente. É Deus será tudo em todas as coisas. E por isso é que a parousia, ou o problema do fim do mundo, tem de se pôr não apenas como sendo um problema do homem, e esse seria o fim da humanidade. Essa humanidade pode acabar se uma guerra nuclear. Ontem o Papa falava precisamente nisso, não é? Que ele tem receio, porque pode acontecer até de uma maneira quase como um incidente, como quer que seja, poderá acabar, se calhar, a humanidade, ou uma grande parte da humanidade, ou o planeta Terra. Mas o problema que eu ponho aqui é do nosso mundo, da nossa casa, e a responsabilidade que nós temos pela casa comum, como chama o Papa Francisco, e, portanto, se podemos acabar com o mundo. Isto é, se o homem tem capacidade para acabar com o mundo, ou não tem. E a minha perspectiva é que não tem. E, portanto, que não vai ser simplesmente o homem a decidir se o mundo acaba. E a questão de se é Deus que acaba com o mundo não será para o destruir. Como digo, Deus não vai desfazer o que fez, Deus vai transformar aquilo que fez. E por isso é que a própria perspectiva da ressurreição, e de algum modo este livro também coloca-se na continuidade do outro que eu tinha escrito sobre a escatologia de ressuscitarão os mortos, isto é, o que é que será a ressurreição. E por isso só com a ressurreição é que se entende a parousia. Isto é, o que é que Essa é a novidade cristã, não é? E portanto, quem é que ressuscita e como é que ressuscita, e a tal questão do juízo final e do Vale de Josafate, ou do que quer que seja, e que eu digo, não há problema da estreiteza do Vale de Josafate, porque a ponta de um alfinete já era espaço suficiente, e mais suficiente, já não era preciso tanto como a ponta de um alfinete para lá cabermos todos. Isto é para estarmos todos, porque é o corpo de ressurreição, o corpo espiritual que irá estar. Em todo caso, essas são questões que inquietam muitas pessoas, nomeadamente da ressurreição, corpo e alma, a reencarnação. Sim. Na sua perspectiva, de que forma é que tudo acontece para que Deus seja tudo em todas as coisas? Em todas as coisas. A questão da ressurreição põe-se fundamentalmente em relação a nós, em relação ao homem, e não propriamente em relação à reconstituição, ao refazer, ao transformar do universo, de todas as coisas. Eu ponho precisamente neste livro anterior, que era do Ressuscitarão os Mortos, os horizontes da escatologia cristã, e que é precisamente a resposta que a fé cristã dá, diríamos, àquilo que é o futuro do homem, que não pode ser a reencarnação. A reencarnação não responde a nada. Quer dizer, a reencarnação ou sucessivas reencarnações não trariam a felicidade à pessoa, porque cada pessoa é individual, é única, e por isso mesmo não poderiam ser com reencarnações que se poderia haver nem a tendência para o aperfeiçoamento, para o que quer que fosse. Não, a reencarnação é diríamos, uma solução, uma busca de felicidade que é inconsequente. E a verdadeira consequência, para poder uma resposta consequente, é aquela que a fé cristã nos dá, para mim, e que é precisamente de que Deus nos transforma, aquilo que está em São Paulo, quando diz todos seremos transformados, o que é que significa essa transformação? E que é precisamente o manter a nossa identidade, porque na ressurreição eu serei eu, Paulo será o Paulo, portanto cada um será, e nós não somos como que depois quase difundidos, como se houvesse uma perda de identidade para haver, diríamos, apenas uma realidade esfumada de Deus ou das pessoas que já não seriam elas. Cada um será como é. Agora, nós temos umas imagens, naturalmente, sempre muito físicas, muito materiais das pessoas, e pensamos o céu e a eternidade, com todos lá, diríamos, com a materialidade, com a necessidade de ter músicas e um grande festim, o banquete, e aquilo que são imagens que estão na Sagrada Escritura é simplesmente tudo se resume depois naquilo que é a visão beatífica, que é a visão de Deus, e que é uma realidade puramente espiritual. Quer dizer, nós seremos, e essa é a grande dificuldade de entender, seremos um corpo espiritual. Quando dizemos um corpo espiritual, não é uma materialidade. O corpo espiritual será a identidade da pessoa,
e como é que todos os ressuscitados são, de facto, corpo espiritual. Como Cristo ressuscitado é corpo espiritual. E o que é que significa aquela expressão da festa da Ascensão, que Jesus introduziu no céu a nossa humanidade. E, portanto, como é que a nossa humanidade está introduzida no céu por Jesus? E o que é que significa, de facto, o ressuscitado? O que é Jesus como ressuscitado? São questões, de facto, que abordadas racionalmente não encontram resposta imediata, não é? E é necessário fazer essa experiência também espiritual para as encontrar. Gostava que se referisse novamente a esse diálogo entre ciência e fé, até porque Carvalho Rodrigues, cientista, apresentou este livro na Diocese da Guarda, Sim. nas vésperas de Natal. O que é que resultou do diálogo entre o cientista e o autor teólogo? Sim, o professor Carvalho Rodrigues, de facto, tem uma análise da realidade como cientista, não é? Mas é também um homem de fé. E a análise que ele fez, fundamentalmente, é também em relação a isso que é o espaço-tempo e relativamente ao que a ciência hoje pode dizer em relação a isto ao fim do mundo, não tem resposta, propriamente, diríamos assim, nenhuma resposta cabal. E o Padre Manuel Matos referiu há pouco que a resposta cristã é a que dá sentido, que tem uma consequência, e acha que é a resposta exclusiva que há para essa questão? Quer dizer, exclusiva, nós não sabemos ainda o que é que a ciência poderá vir a trazer no futuro para o estudo do universo. Quer dizer, e esse é o grande desafio, e a mim, de facto, entusiasma-me ler artigos de ordem científica sobre as descobertas, sobretudo relativamente ao espaço, um espaço infinito. Ao fim e ao cabo, quando nós vemos como é que se descobrem novas galáxias, os exoplanetas, quer dizer, para além dos planetas que nós já temos no Sistema Solar, parece que já é bastante. Mas depois isso é uma parte ínfima. Não é? E por isso é que pomos precisamente o que é relativo à Terra, isto é relatividade. É preciso relativizar muito o nosso mundo quando o vemos como a Terra, como o nosso planeta, não é? Num espaço que é cada vez maior, mais vasto. E a mim isso levanta-me simplesmente a questão de Deus. Quer dizer, de Deus como o infinito, como o imenso, quando parece que já o universo também já é infinito. E cada vez descobrem mais coisas tão grandes. Como é que Deus é tão grande? E depois é maior... Deus sempre é maior, quando se diz, ele será sempre maior à medida que vamos ver, nunca chegamos a compreender como é que é Deus. E por isso é que eu, neste livro também do Ressuscitar aos Mortos, digo que vale a pena morrer, só para saber quem é Deus, só para saber. E por isso, porque a grande vontade que eu teria, e toda a gente acho que acabará por ter, é saber quem é Deus, isto é, como é que Deus pode ser isso, e sobretudo como é que este Deus é o Deus do amor e, como dizia há bocadinho, também da misericórdia, e sentemos também isso dentro da misericórdia, quer dizer, misericórdia é do coração, é o coração amoroso de Deus que quer verdadeiramente salvar e salvar-nos a todos, e por isso é que acho que a parousia vai ser muito mais do que todos nós possamos imaginar ou dizer, andar cá a querer escrever coisas sobre a parousia, ela será muito mais do que isso, e de toda a maneira há de ter muita surpresa. O nosso tempo já vai caminhando para o fim, porque o nosso tempo aqui não é infinito. Sim, mas não. Há duas questões que gostava ainda. Uma era ir buscar uma questão que ficou pendurada há pouco do nosso diálogo sobre o fim da Igreja, ou a parousia na Igreja. Qual é a sua opinião sobre essa transformação? Pois é que a Igreja está ao serviço da humanidade. Aquilo para que Jesus quer a Igreja, a sua Igreja, é para que ela sirva ao homem como sinal de esperança, como lugar, não é? Portanto, quando dizemos que a Igreja é um espaço para todos, quando Jesus disse que nela deviam caber todos, o evangelizai a todos, batizai a todos, inclusivamente o que é que será a Igreja quando Jesus diz ide e fazei discípulos de todas as nações. E depois também a questão de quando é que serão todas, quando nós verificamos que a Igreja ainda é tão pequenina. Embora tendo tantos milhões, portanto, de filhos, são muitos mais os que estão fora, os que ainda não são parte da Igreja. O que é que poderá significar também uma parousia para a Igreja, no sentido de ela ser o sinal para todos, isto é, de uma parousia que abrange a humanidade inteira, todos os credos, todos os que têm fé, todos os que a não têm também. E, portanto, o que é que a Igreja significa? E que nunca pode ser uma Igreja que se fecha. Isto é, uma Igreja que acha que, uma vez que ela tem a verdade, pode estar contente com o que tem e nunca pode estar. Quer dizer, a missão da Igreja
não termina nunca até ao fim, não é? E quando diz fazer discípulos de todos os povos e de todos os homens, significa que à medida que aparecem homens novos e gente nova, a Igreja continua com uma missão que nunca está acabada. E, portanto, a parousia para a Igreja poderá significar também isso, quer dizer, quando é que ela será aquilo que São Paulo diz na carta aos Efésios, não é? Que Cristo apresentará a si própria, sem mancha, nem ruga, nem qualquer defeito, nem santa e imaculada. Que a Igreja é santa porque é mistério e ao mesmo tempo é, diríamos, uma realidade, uma instituição humana com tantas imperfeições. E ontem víamos o Papa chorar, sofrer, na chorar última semana no Chile, pela Igreja. E tudo isso significa que as manchas, os pecados da Igreja são muitos, mas ao mesmo tempo há uma vontade de Deus que é de a purificar e de fazer dela, e isso é que diz apresentá-la a si próprio, é a tal questão da parousia, santa, imaculada, sem mancha nem ruga. Essa seria a parousia da Igreja. Uma última questão. O que é que diria o Padre Manuel Matos, tendo investigado tanto sobre estes temas, a quem se inquieta sobre o fim do mundo, sobre o... Eu o que diria é aquilo com que começa o livro, digo assim, ninguém se assuste, porque o livro não vai para assustar ninguém, pelo contrário, é para alentar a esperança. E fundamentalmente o que eu quis fazer neste livro foi dizer a minha esperança, como neste da ressurreição dos mortos disse a minha fé. E portanto, e ao mesmo tempo também neste dizer as virtudes que nos unem a Deus, e que nos unem a Deus é a fé, a esperança e a caridade. E se a fé nos leva a acreditar na ressurreição e no poder transformador de Deus, a esperança é a de que o mundo tem um grande futuro à sua frente, diríamos muito tempo, e diríamos uma obra de Deus a ser realizada por Ele. Deus é sempre o protagonista da história, mesmo quando confia no homem, lhe confia tanto como lhe está confiado, e essa é a responsabilidade do homem. Mas ao mesmo tempo, diríamos que Deus conta conosco, embora Ele tenha um desígnio que Ele realizará. Não ficará por realizar se os homens não colaborarem tanto como poderiam colaborar. Agora, o que nos é pedido é uma colaboração precisamente com o Deus Criador. Fica esse horizonte também para a nossa existência, para o nosso cotidiano. Padre Manuel Matos, muito obrigado por ter estado neste programa a partilhar aquilo que estudou e que está agora publicado neste livro sobre o fim do mundo. Muito obrigado. Também. Mais logo, siga-nos na nossa edição rádio, onde lhe fazemos companhia pelas 22h45. Votos de boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.